gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós, mulheres, mães. Estamos muito felizes, estamos recebendo um feedback muito legal de vocês. Aproveitando então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. É muito importante a sua participação e também agradecendo os nossos meninos da Videofly e da Giza, que cuidam de todos os nossos conteúdos. E aí, Belzinha, tudo bem com você? Ai, gente, hoje eu tô muito feliz, Nath, porque tem uma pessoa aqui que é uma referência na área de podcast, né? Que eu adoro. A gente pode se inspirar bastante. Muito, muito, muito. Eu vou até ler, tá? Pra eu não esquecer. Olha, ela é mãe, mulher, esposa, comunicadora. É uma figura super importante no cenário feminino. Porque ela, com carisma e uma sensibilidade assim que ela tem incrível, ela lidera o podcast Mulheres Positivas na Record News. É a Naná Feller, maravilhosa, bem-vinda, que delícia ter você aqui. E olha, eu quero agradecer muito, porque a gente sempre fala na rede de apoio, né? E a gente está começando, né? Eu e a Nath estamos aqui engatinhando no nosso projeto. E você, que é uma pessoa que já tem uma bagagem boa, veio aqui prestigiar a gente, tá apoiando a gente. Isso é tão importante, ter mulheres que se apoiem, sabe? Bel, bom, Nath, Bel, sucesso, vida longa ao Ô Mãe. Eu queria agradecer vocês por me convidarem, de uma certa forma, eu amo trocar sobre maternidade, amo podcast, estou escutando de vocês. Ai, que bom. E eu acho que é muito esse caminho. Quando eu comecei há 4 anos o meu podcast, eu lembro que eu e a Fabi Saad, que era minha co-host na época, e hoje ela assumiu a TV e eu continuo com os programas digitais. A gente convidou 2 CEOs de empresas assim para falar já sobre essa parte de executivas, mas também já com um caminho para a maternidade. E eu falava, não, elas não vêm, não é possível. Quando elas aparecem, eu sei como é isso. Não vem, imagina. E aí, quando se materializou e a gente entrou no estúdio, elas estavam lá, porque tem uma coisa também do dia a dia que a gente é consumido, não é nem às vezes por uma questão de rivalidade, mas uma questão realmente de tempo. Sim. Mas quando elas estavam, aí eu pensei, uau, que mulheres generosas. E eu sempre tive isso dentro de mim. A questão da rivalidade feminina realmente nunca aconteceu na minha vida. Que bom. E eu acho que é por isso que eu tenho grandes amigas e faço boas novas amigas. Como eu e a Bel nos conectamos num evento e desde então verdade. estamos caminhando juntas. Ai, muito bom. Não, né? muito bom. Essa é a nossa ideia também, é trazer mulheres que têm histórias legais para conectar outras mulheres, trocar experiências. E você ainda que fala do nosso tema aqui, né, de maternidade, é muito legal. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença. Vamos embora. Vamos começar Sim. do jeitinho que a gente sempre começa por aqui, que é antes de saber, né, da sua parte profissional, a gente quer conhecer a Naná mulher. Como é a Naná mulher? Como você pode dizer um pouquinho da sua história? Vai. Tá. Bom, eu sou uma geminiana, nasci dia 31 de maio e eu sou a geminiana pura, clássica, assim. Então, uma pessoa extremamente comunicativa. Eu acho que é por isso que o microfone, para mim, sempre esteve no centro. Então, eu brincava que quando eu era pequena, se me perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu respondia cantora ou atriz. Já tinha isso Já aí, tinha já. isso, mas Já tinha essa veia, né? já tinha isso. Você me encontrava nas festinhas sempre em cima do palco, mesmo quando não era a minha festa de aniversário. Mas eu brinco que a família não apoiou, né, para virar atriz. Mas enfim, o meu caminho, a minha trajetória foi no empreendedorismo. Até há 4 anos assumi essa veia de comunicação e começar a apresentar o podcast. E então esse lugar de comunicativa, de extrovertida, de trocas, ele está em todas as nanás, tanto na minha pessoal quanto na minha profissional e até como mãe. Essa mulher é extremamente brincalhona e uma caixinha de surpresa como uma boa geminiana. Então, O meu filho é geminiano, sei você bem sabe como é. Você não sabe como a pessoa vai reagir tanto a qualquer coisa que você fala ou o dia, né? Tem dia que eu acordo, é muito difícil me pegar de mau humor, mas eu reajo muito diferente às situações da vida. Então, os meus filhos, eles sabem que lidar com o pai, eles sempre vão saber o que esperar do pai. Agora, da mãe... É uma caixinha de É surpresas uma mesmo. caixinha.
Mas sou uma apaixonada pelos meus filhos, sou uma apaixonada pela vida, é uma pessoa muito, muito emotiva. Então, é muito fácil me emocionar e falar de maternidade é um caminho ainda mais fácil, né? Então, já tem lencinho por aqui, porque daqui a pouco... Nossa, eu vou providenciar, hein? Mas é isso, eu acho que um pouquinho de mim tá desse meu sorriso, assim, a Bel leu, né, na questão do carisma, eu acho que é muito natural, assim, eu me conecto com as histórias, então aqui nesse papel de entrevistada, mas ao mesmo tempo eu quero saber muito de cada uma. Pode perguntar, viu? Muito Estamos bom, aqui. é nossa troca. Ah, né? E a Naná mãe, a maternidade mudou a sua vida? A maternidade foi avassaladora para mim, foi algo muito planejado, então eu e meu marido, a gente pensou, falou, não, agora chegou a hora, e quando a maternidade veio para mim, ela me transformou de tal forma porque ela começou com uma experiência muito física. Então, a dor que passou, tanto no trabalho de parto, quanto durante a gestação, na amamentação, ela foi uma dor realmente falar assim, nossa, eu dou conta disso, sabe? Eu lembro que no trabalho de parto do meu primeiro filho, do Nico, que durou 12 horas, foi muito duro, assim. Nossa. E quando ele nasceu, e ele era pitico, tinha 3,2 kg, assim, e eu peguei ele nas mãos, as enfermeiras olhavam e falavam, nossa, você é mãe de primeira viagem? Eu falei, sou. Elas, mas você pega ele com tanta segurança, coloca no peito, não é aquela mãe com medo. Eu falei, cara, o que a gente passou aqui, não tem como, ele não é frágil, não tem como ele ser, porque ele nasceu comigo. Ele soube o caminho pra gente nascer juntos. Sim. Então eu acho que a experiência da maternidade foi para me trazer uma força e uma coragem que eu não sabia que existia dentro de mim. E saber e confiar que os meus filhos também, desde muito pequenos, são capazes, são fortes, não tem isso do... Imagina, nascer é uma experiência brutal, né? Sim, Por isso que verdade. tem aquela coisa do choro, do escândalo. Sim. Porque você tá ali no útero da mãe, quentinho, e de repente, uau, né? Acontece. Me volta aqui porque eu quero voltar. O que aconteceu, né? Mas eu acho que foi isso, assim. Então, como mãe, o que eu posso dizer de mim, além de todas as mudanças, enfim, eu tive uma transição até de carreira durante a minha maternidade, porque eu empreendia e aí, na gestação, eu decidi que eu ia fazer o podcast. Então, tem tudo a ver com o que eu faço hoje, a experiência. Então, eu devo a eles, inclusive, onde eu estou hoje. Mas, principalmente, eu acho que o que aconteceu como mãe é que eu confio tanto em mim, eu acho que eu encontrei uma coragem que eu desconhecia. Então, isso foi o mais bonito para mim dessa experiência do maternar. Que legal. Não, isso é muito importante. Eu falo, né? Nasce a mãe junto com a criança ali naquele momento, porque muitas vezes a gente está em outras fases das nossas vidas, mas a hora que a gente tá ali para ter o neném, eu não sei explicar. É que mãe não vem com manual de instruções, né, gente? Não vem. Você aprende ali no susto, né? Exatamente. Mas nasce junto, né? Porque Nasce. eu, por exemplo, sou filha única, não tinha experiências com irmãos, nem nada disso. Então, fui mãe novinha, com 19 para 20, aquele processo. Nasceu junto, eu fui aprendendo, na verdade, acho que a gente foi passando o tempo e a gente foi aprendendo junto, eu e ele, meu marido e tudo mais, mas eu falo que nasci junto, não tem como. Não, e Nath, no seu caso, ainda 19 anos, você cresceu literalmente junto. Isso é sim, muito bonito, muito por um lado, né? Eu fico me imaginando, eu fui mãe aos 34. Já é uma mulher madura, Sim. mas Eu as também. minhas... aos 34 também. Já é uma insegurança, mesmo ali, eu já, aos 34 anos, já uma mulher tal, mas eu tinha, às vezes eu parecia que eu parecia que eu era um bebê, assim, eu dormia com angústia, com medo antes dele nascer, sabe, com um fetal, assim, na Sim. posição. Mas é muito engraçado isso de virar mãe e esse processo, eu acho, do parto, independente de qual seja a via, tá? Mas tão importante a gente trazer um ritual para isso, mesmo que seja uma cesárea ou um parto normal, enfim. Eu lembro que no meu parto eu me preparei muito para ele. E esqueci de preparar meu marido. E isso já ficou lá demais. E aí, naquele momento, eu estava tão entregue para aquilo que ia acontecer, para aquele ritual, e tão preparada,
que eu tava numa dor absurda, mas leoa mesmo, assim, bicho até parecia. E aí ele falava pra mim, por favor, Naná, por favor, toma anestesia. Aí eu falava, não, eu lido com a minha dor, com a tua eu não vou lidar. Vai pra lá, assim. E aí eu não conseguia, eu tirei ele da sala de parto praticamente. E no meu segundo parto, a gente foi fazer uma espécie de terapia de casal, mas era uma conversa com uma consultora de parto. E aí lá eu falei, olha, eu não posso lidar com o seu medo. Eu tenho a capacidade de parir, eu tô pronta pra isso. Se você não tem a capacidade de me ver sofrer, então você não pode estar na sala de parto. E aí, pro segundo parto da minha filha, ele falou assim, não, tá bom, tô pronto. Tô preparado e tal. E aí, no segundo, ele se empoderou. E aí, foi realmente o meu apoio para eu conseguir parir a nossa filha. Mas teve que chamar, ter esse puxão de orelha, sabe? É porque, pra eles, né, eles estão do lado acompanhando todo o processo ali e tal, mas acorda, você é pai agora, né? Tá saindo esse neném Não, agora, é a gente tem que ir pra diferente. casa. A gente brinca que no caminho da maternidade pra casa, a gente vai pensando, não posso morrer, não posso ficar doente, A gente não pensa pode acontecer nada com várias meu coisas, filho. né? Nossa, demais, demais. Meu marido ficou tão nervoso, que no dia que a gente saiu da maternidade, ele quase bateu o carro. Olha lá. Não, eu falo, a mãe perde o direito até de morrer. É uma loucura, porque como assim, né? Eu vou deixar. Eu lembro que quando eu tava amamentando o Nico, ele tava com 6 meses, aí comecei a ter uma febre, uma dor, uma febre. Deu febre 39 graus e meio, ele era um recém-nascido, então eu liguei pra minha irmã, porque meu marido precisava ficar com ele, e a gente foi pro hospital. E aí eu cheguei no hospital, e aí o médico virou e falou assim, você está com mastite, assim, você já está com quase 40 graus, você pode ter alguma convulsão aqui. Nossa. E eu falava, não, eu preciso voltar pro meu bebê. Ele, minha filha, agora você não vai sair daqui, você se vira. E aí eu, desesperada com o bebê. Mas é isso, não adianta, se você não tá saudável, nem adianta, não tem o que você fazer ali, né? Sim, mas a gente se cobra até nesse momento de falar, não, eu tô doente, tô com febre, tô com um problema, mas o neném Sim. tá chorando, então eu prefiro dar de mamar, doendo, sofrendo. É mais uma das cobranças que a gente tem, né? Em todos os lógico. E momentos. você tem alguma relação de culpa, às vezes? Que você saí para trabalhar e deixei meus filhos. Eu tenho trabalhado essa culpa ao longo de todo o processo da minha maternidade, com muita terapia, muitas trocas, e claro, ela existe, mas eu tenho usado ela muito como um termômetro, porque quando eu sinto culpa, é como se fosse um alerta. Ixi, será que eu estou extrapolando demais o lado profissional e deixando eles um pouquinho? Então ela não me consome mais, Bel. Eu consigo lidar com ela de uma forma... veio um alerta, aí eu tento na minha cabeça fazer um processo de entender se ela é real ou se ela é paranoica, porque tem isso, sim, né? sim. E se ela for real, que bom que ela existe como um termômetro, fala, deixa eu dar um passo atrás aqui, porque eu tô muito fora de casa, eu tô muito capturada por, de repente, um novo projeto, e voltar um pouco mais. Então, eu acho que a culpa materna, ela tem um papel, claro que quando ela não é paranoica, quando ela não nos consome, mas da gente conseguir ir dosando, sabe? Então eu lido com ela hoje de uma forma muito melhor do que eu lidei com o meu primeiro filho. Então, tendo os dois hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô agora, você falou, né, no começo de um novo projeto na Record News, a gente saiu da Jovem Pan, que gravamos por 4 anos um podcast incrível, e agora nesse comecinho, né, do projeto novo na Record. E por 2 meses eu fiquei muito capturada por esse novo projeto. Nome, quem são as convidadas, quando vai lançar a estreia. E aí, quando eu comecei a ver, eu estava tão consumida por isso que eu falei, uau, eu tô muito empolgada com isso e tô deixando eles de lado. Só que por 4 anos eu fui aquela mãe que estava capturada ali com eles. Sim. O que são 2 meses numa vida inteira para eu lançar um projeto novo e incrível? Então eu acho que a gente precisa ser mais generosa conosco. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Até porque eu tenho certeza que se os meus filhos tivessem hoje a idade de vocês e olhasse o que a gente está fazendo e falar, uau, que bacana, mãe, vai lá sim, deixa que eu tô aqui,
E eu falo, e é muito importante dizer isso, de um lugar de privilégio, onde eu tenho uma rede de apoio. Eles estão, por exemplo, agora na casa dos meus pais, com uma babá. Então, assim, é diferente. É importante a gente dizer da onde a gente está falando, né? Porque eu imagino que, por exemplo, quem não tem essa possibilidade, a culpa consome de né? Assim, com quem ele vai ficar, eu posso deixá-lo lá. Então, é importante a gente também saber qual é o cenário, né? Sim, isso é verdade. Tem que equilibrar tudo isso, né? A gente fala de equilibrar os pratinhos e faz parte mesmo, porque a gente tá fazendo, na verdade, tudo que a gente faz é por eles depois, no fim das contas, né? A gente fazer um projeto é a gente se sentir bem, se sentir feliz para em casa também estar feliz, poder compartilhar os momentos. Eu acho que é muito importante isso também. E eles verem o corre que importante a mãe tá feliz. A vida é um corre total. Porque se a mãe não tá feliz também, o filho sente. Pô. Né? A mãe, ela é o pilar da casa, num lugar onde toda a casa parece que fica... se o dia que eu tô pior, todo mundo sente ali, Sim, sabe? é Até meu verdade. marido e tal. E, Nath, falando até, comentando disso, desse olhar da questão da culpa que a gente tá fazendo nosso corre e tal, tem uma dica ou até uma ferramenta que eu tenho usado, que foi algo que eu trabalhei muito na terapia e aí quero compartilhar, que a falta é muito importante para eles, para a vida. Faltar faz parte da nossa existência e da nossa vida. E com a falta é que a gente consegue, por exemplo, dar valor para momentos. Com a falta, a gente cresce. Com a falta, a gente corre atrás para estar mais junto e sentir saudades. Então, a falta faz parte da infância, das crianças. É importante que eles sintam essa falta até para crescerem, amadurecerem. Porque você imagina uma mãe que nunca falta, que está sempre ali, também sobrecarrega essa criança. E se Não uma tem hora ela jeito. faltar Sim. por um outro motivo da Sim. vida mesmo, vai ser uma tortura para Sim. essa criança, enfim, para poder superar, vamos dizer assim. E realmente, a vida é feita de frustrações, faltas, tudo isso, né? Então, Porque tem a sobrecarga materna, mas também tem realmente a do filho, né? Dele se sentir até oprimido, não sei, Claro. pressionado. Minha mãe o tempo inteiro em Eu cima sou de o mim. universo, eu sou tudo. E aí tem um caminho que pode ser que essa criança ela vai se afundando e vai entendendo que ela também não é capaz de expandir. Mas tem um outro lado que ela acha que ela é o rei do mundo, tem a barriga no rei, o rei na barriga. Então tem essa questão também. Então, quando eu olho por esse lugar de é importante para o meu filho desenvolver que eu falte e que ele tenha a participação de outras pessoas, seja profissional, ou uma babá, ou uma professora, seja o pai, uma madrinha, uma avó, ele vai conseguir aumentar o repertório dele de como lidar com as pessoas na vida. Com certeza. Sabe que tem uma história muito interessante que foi até a gente aprende muito em podcast, isso é muito legal, né? E eu entrevistei a doutora Blenda Oliveira, que é uma psicanalista, e a gente estava conversando sobre o doce desafio de ser avó. E aí, nessa conversa, nesse podcast, a gente estava falando sobre esse desafio da mãe e da avó. Que a gente sempre fica nesse embate de, não fala isso pro meu filho, não dá isso pro meu filho. Sempre podando essa avó de como nós, mães, principalmente modernas, a gente quer que os nossos filhos sejam tratados por todo mundo. E aí ela falou algo que ficou muito marcado para mim e mudou a minha relação com os meus pais, que é a perda que você tem da espontaneidade desses avós é muito maior do que, de repente, eles falam alguma coisa ou dão um docinho fora de hora. Ou seja, eu comecei a perceber que eu chegava na casa dos meus pais, e aí meu pai tem uma brincadeira que é uma besteira, mas enfim, que era muito dele, que era ficar na janela, e todo mundo que passava lá embaixo na rua, ele ficava gritando, seu bobo, seu feio, pro meu filho, e meu filho gargalhava. E eu ficava, para de falar assim, não é pra falar bobo na frente dele, não é pra ficar falando feio pra ele xingar os outros e tal. E aí, quando eu chegava lá, ele travava e não sabia mais como agir com o meu filho. E o meu filho ia lá na janela e ficava, vovô, baba. E o meu pai, não posso. E aí eu comecei a perceber o quanto a gente perdia dessa espontaneidade. É muito importante que os nossos filhos saibam que com a vovó, ele pode ir até tal lugar. Com o vovô, é de outra forma. Com a mamãe é outra. Com o papai é outra. E assim que ele vai fazendo o repertório de vida dele. É verdade. As pessoas são diferentes. Se eu falo assim com aquela pessoa, ela chora. Mas se eu falo com a mamãe, ela dá risada. E é através disso que eles vão aprender.
Isso é lindo, né? Sim, Com muito certeza, interessante eles vão isso, né? amadurecendo e vão entendendo que também tem o lugar de respeito, que você tem que entender a forma como a outra pessoa fala, que talvez o vovô ali brinque, seu bobo, tal, mas é o jeitinho que ele tá fazendo, com carinho, com amor. Perfeito, Exatamente. Eu acho muito importante Sim, isso com mesmo. certeza. Exatamente, eu saí dali falando, olha, essa brincadeira é na casa do vovô, sem as pessoas verem. Então, ele com 4 anos hoje, já tem o discernimento que se ele falar seu bobo, seu feio pra outra pessoa, não é nem eu, a outra pessoa não vai mais olhar na cara dele, ou o amigo não vai. É importante essas dinâmicas que também vão dosando como ele se relaciona até com os seus. Sim. A mãe e o pai, a gente tá tão pronto pra falar, não fala assim com ele, não pega isso da mão dele, não briga com ele. E aí a criança não vai experimentando por si só essa experiência de se relacionar. É verdade. É porque cada um é um. Nossa. Eles sabem que a mãe, ela tem um jeitinho ali, ela é talvez até um meio bruxinha, tem hora porque se dá a Isso. bronca, o pai vai mais Sim. tranquilo, então tem isso. E os avós, por mais que eles estejam ali errados no docinho, não sei o quê, é tudo com tanto amor e carinho que eles fazem também, sim. né? E eu acho que minar a espontaneidade das pessoas é o pior que a gente pode fazer por elas. É. Porque a minha avó mesmo, eu lembro hoje as coisas que ela falava pra gente, assim, a forma que ela brincava e se relacionava, ela não, se você fosse ver esse manual de educação positiva, ela perderia todos os pontos. Mas eu tenho um afeto, um carinho, uma admiração por ela que joga esse manual pra lá, assim, eu Sim, prefiro 1000 vezes ter me relacionado com ela desta forma do que num script de, como que eu tenho que agir com essa minha neta, né? Então, Nossa, acho que gente, isso- muito importante isso, né? Com certeza. É um ensinamento mesmo é um de ensinamento. vida. É isso, o podcast eu aprendo demais. Inclusive, eu tive uma outra entrevista com a Isa Minatel, que ela falou algo que também eu combinei com algumas amigas, que a gente faz playdates, assim, então vamos se encontrar para os nossos filhos ficarem brincando e a gente poder falar coisa de adulto, né? Porque Sim, senão você sim. só fica ali naquele lugar dos filhos e tal. E aí a gente combinou o seguinte, olha, se for o confronto entre as crianças que ainda está administrável, vamos deixar acontecer? Se for para um lugar violento, aí a gente interfere. Mas vamos combinar isso, porque é importante combinar, Sim. porque senão uma fica chateada Sim. e tal. Combinado antes. E aí, no confronto entre eles vão percebendo o limite da outra criança. Sim. A criança, ela passa pela experiência corporal e não pelo sermão do adulto. Eu falar, Nico, não faça mais isso, é muito diferente dele tirar sua caneca e você empurrá-lo. Sim. Se eu tiro a caneca, ela me empurra, me machuca. Não vou sim. mais fazer. Não vou mais Olha, fazer. a mamãe fala tanta coisa. A mais, né? Ai, que É chata. mais uma coisa, né? É mais uma. Exato. Ai, Naná, Então- você falou assim, é que eu tô super curiosa para saber. Você falou que com a maternidade você fez uma transição de carreira. Uhum. E eu queria muito que você contasse um pouco sobre isso. Vou contar. Então, na pandemia, bom, eu empreendi por 15 anos da minha vida. Inclusive, um dos meus empreendimentos, que foi um site de crowdfunding cultural, me deu uma bolsa de estudos em Babson como empreendedora do ano. Então, foi algo que realmente, durante 15 anos, fez muito sentido para mim. Me dediquei demais àquilo. E aí, no final, lá para 2020, eu estava fazendo uma venda desse site de crowdfunding, licenciando para uma outra empresa, e decidi abrir um espaço de coworking para a área da saúde. Então, a minha mãe é psicóloga, a minha avó tinha uma casa, e aí a gente decidiu fazer consultórios para psicólogos, para alugarem por hora. Então a gente fez toda uma plataforma digital, e aí estava no auge, estava bombando, e aí veio a pandemia, e se tem algo que não combina com a pandemia, é espaço de coworking, né? Assim, sim. porque Sim, as pessoas sim. foram atender em casa e nunca mais saíram. A minha mãe continua atendendo os pacientes em casa. Então, quando eu tive que fechar o espaço, porque teve o lockdown, falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E agora? E aí, por conta de toda essa minha trajetória como empreendedora, a Fabi, que já tinha a plataforma Mulheres Positivas, se conectou comigo, falou, essa menina fala bem, tá sempre se conectando com as pessoas, sempre fazendo algo diferente, vou chamá-la.
E aí, a gente foi tomar um café e eu falei pra ela, Fabi, sabe o que falta no movimento Mulheres Positivas? Um podcast. Isso era 2019, então as pessoas Nossa. ainda não estavam falando. Ela falou Sim. podcast e eu era louca do podcast. Gringos, principalmente, eu ficava ouvindo muito. Tudo que eu fazia era ouvindo podcast. Eu sou muito de aprender com o áudio ao invés de ler. Então eu tava muito mergulhada nisso. E ela falou, tá bom, eu faço, mas vem comigo. Sua voz é bonita, eu gosto de você falando, tal, tal. Bom, aí eu falei, tá bom, vamos, né? E aí que a gente começou. Então, Bel, eu fico pensando muito nisso, de, poxa, e todos os anos que eu me dediquei em relação aos meus negócios, a empreender, todos os cursos que eu fiz, mas é tão interessante que, até olhando hoje como comunicadora, eu lembro que, por exemplo, no site de crowdfunding, eu criei um programa ali que chamava Projeto que Partiu, para o YouTube. Então, eu sempre trazia essa veia da comunicação, não tinha jeito, não tinha como escapar. E aí, ali eu entrevistava os projetos, os donos, os produtores dos projetos e tal. Então, hoje eu consigo olhar para essa trajetória, até para pessoas, enfim, que estão nos escutando, e a gente sabe que a maternidade é um gatilho imenso para fazer essa transição de carreira, para pensar que tudo que você faz até aqui, se você faz bem feito, lá na frente você vai colher, não importa se é na mesma área de atuação. Sabe que teve um dia que eu convidei uma entrevistada para o programa, para o podcast, e eu tava eu a chamei e ela não me conhecia, ela até mora fora, tal, e eu queria muito falar com ela sobre um tema específico. E aí ela foi e viu que na minha rede social, que eu era amiga de um amigo dela. E ela ligou para esse amigo dela. E esse amigo dela virou para ela e falou assim: Olha, eu não sei o que a Naná tá fazendo agora, porque na época que eu a conheci, ela trabalhava num site de crowdfunding, mas eu tenho certeza que o que ela estiver fazendo, ela tá entregando tudo dela. Então vai. Olha que Então, legal. isso é muito importante para Sim. dizer que as pessoas são. A gente passa pela vida das pessoas e a gente marca as pessoas. Então, lá na frente, por exemplo, né, eu estar aqui hoje, isso de uma certa forma vai marcar nós três. Com Não certeza. importa o que a gente vai fazer, a gente vai. Aquela experiência foi boa ou foi ruim. Sim, Tem principalmente isso. no início, que a gente está naquela dúvida. Será que se eu convidar, a gente não tem muitos inscritos, não tem muitas pessoas ainda, será que ela topa? Será que ela vem? E aí, quando vem realmente pessoas assim, a gente fala, tá vendo? Eu até falei pra Nath, eu falei, Nath, você sabe que assim, eu comecei a olhar pra trás e me senti prestigiada. Porque todas as pessoas que eu falei aceitaram de vir. Porque todas realmente passaram pela minha vida, Isso. todas me conhecem e conhecem a seriedade do meu trabalho. Não importa onde você esteja. Exatamente. Hoje você está com esse programa, o Ô Mãe, mas e o que você estava fazendo antes? A gente Sim. sabia que você estava fazendo com todo o seu coração e toda a sua competência. Então, Sim. acho que isso é muito importante para, principalmente as mães que nos escutam e estão nesse momento. Porque tem uma pesquisa que eu fiquei muito chocada, mas eu apresentando um dos programas, a gente trouxe esse dado, que 85% das mulheres, quando engravidam, falam, putz, questionam o trabalho. Onde Não elas voltam estão. muitas vezes, né, pro mercado de trabalho. Verdade. Acho que 40% não volta, mas 85% em algum momento falam, eu acho que isso aqui não é mais para mim. Então é o momento da gente realmente Sim. pensar o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer. Com né? certeza. E não precisa ter esse medo de achar que tudo que a gente fez no passado vai se perder, É isso. né? Entendeu? Então, Você leva um pouco de cada uma das suas Exato, experiências com para o certeza. momento de agora, né? Eu acho que todos os trabalhos são bagagens importantes, experiências que a gente tem realmente que ter, pessoas que a gente conhece. Então, a gente fala muito sobre isso, né? A pessoa chegou ali naquele momento, teve filho. Ah, mas eu fazia tal coisa, eu não vou conseguir fazer outra. Ou vai ser muito melhor, inclusive, Exato. que agora você está mais madura. sim. E ainda falando assim um pouco, né? A gente sabe que você entrevista muitas mulheres. Qual que é a maior dor que você escuta dessas mulheres? Talvez seja uma coisa que eu vou falar, que a gente já escutou aqui. É a solidão? Eu acho que sim. Eu acho que a questão da solidão, e por isso os podcasts, principalmente de maternidade, têm ganho tanta relevância,
Porque eu falei para vocês que pelo menos o meu podcast, as pessoas escutavam ao pé do ouvido enquanto estavam amamentando, enquanto estavam numa crise de choro, quando se trancavam no banheiro para não escutar o bebê que estava com o pai. Então, de uma certa forma, o podcast, ele acaba sendo uma companhia. E uma companhia que é compartilhada daquelas vivências que aquelas pessoas estão passando, que você fala assim, então não sou só eu. Porque nós, seres humanos, o que nos conecta é o que a gente mais quer é pertencer, né? Isso desde sempre, desde os piticos até os mais velhos, a gente precisa fazer parte do grupo. E isso é um instinto de sobrevivência, porque se a gente não pertence, a gente não cria uma sociedade. Só que quando você tá ali como mãe, e aí você fala, só o meu filho chora a tal hora, só o meu filho não consegue mamar. Você não está pertencendo. É verdade. Então, quando você escuta ou compartilha a sua dor com outra pessoa e você percebe que ela é coletiva, você passa a pertencer. Dá um alívio. Nossa, é um conforto no coração que, assim, eu acho que é um serviço que a gente faz, como, por exemplo, o Ô Mãe. Então isso também aconteceu comigo, né? Essa dor, ela não é única, ela não é exclusiva, ela não é nem rara. Sim. Ela é coletiva. É bom você saber que você não tá sozinha, né? Exato. Porque no momento muito da bom. dor que você tá vivendo, você se questiona. Você fala, será que eu tô fazendo errado? Eu, por exemplo, tenho um filho de 15. Ele adora o celular, computador, eletrônicos em geral. Aí tem dia que ele não quer sair do quarto, quer ali ficar jogando, conversando com os meninos e tal. Tem hora que eu acho que eu tô errada. Aí eu fico me cobrando, falo, eu que tô querendo errado, eu que devia pegar mais no pé. Aí você vai e escuta uma outra pessoa falando a mesma coisa. Tira um peso das costas. Fala, putz, não tô fazendo errado. É a geração nova que tá assim. Claro que a gente tem que pegar no pé, tem que fazer nosso papel, mas faz parte. Sempre vem aquela perguntinha, né? Será que eu tô errando? Será que eu deveria ter ficado mais em cima? Será que eu deveria ter apresentado outras coisas? Mas era o que eu tinha naquele momento, era o que eu podia naquele momento. A gente tem que trabalhar, tem que sair, não é sempre que dá pra... vou colocar ele numa atividade e outra pra ocupar o dia. Mas a gente tem que levar, tem a mãe Uber, que a gente tem que fazer todo o processo. Sim, verdade. Então você tem que respirar, tem que falar. E eu acho que mesmo quando a gente se pergunta e se questiona, será que eu tô errando? Tem vezes que sim, que a gente está errando. Sim. Que aí é esse termômetro de dica, recalcular a rota. Nunca vou esquecer um dia que foi assim, muito, muito dolorido para mim, do meu maternar, que eu tava exausta naquele momento da amamentação, de sem dormir, o meu filho tinha seus 7, 8 meses, e aí ele não parava de chorar, e aí eu peguei ele, né, um bebezinho, e eu falei assim, chega, eu não aguento mais, e coloquei ele no berço e saí do quarto. E aí, quando eu saí do quarto, eu falei, meu Deus do céu, o que eu acabei de fazer? Né? E aí eu voltei pro quarto, peguei ele, pedia desculpas e chorava junto com ele. E ali, quando eu compartilhei esse momento envergonhada no podcast, contei ali para as pessoas que estavam me ouvindo, eu recebi tantas mensagens. Então quer dizer que você se descontrolou com um bebê? Uau, eu também! E aí essa dor parece que vai se dividindo. Sim. E aquilo foi errado? Foi. Gritar com o bebê num momento que ele estava, de repente, sei lá, com cólica, com algum desconforto, é errado? É. Mas o que eu fiz a partir disso? Eu voltei, eu pedi desculpas, e isso é algo que eu tenho feito muito da minha maternidade. Porque eu acho que a gente é uma geração diferente dos nossos pais, pelo menos eu digo por mim, de assumir para os meus filhos quando eu erro, para tirar esse peso deles da mãe perfeita. Então, algumas vezes eu já pedi desculpa a eles. E eu acho que isso coloca eles num lugar onde eles olham e falam assim, então eu também posso errar. Se a mamãe erra, então para mim tá tudo bem, assim. Sim. Tira o peso deles também, né? Então, eu acho que sim, Nath, eu acho que é uma dor muito coletiva a questão dessa solidão, desse lugar da mulher querer entregar o melhor de si em todos esses papéis, desempenhar. E
E dessa síndrome mesmo de equilibrar os pratinhos, eu até falo que eu não gosto dessa frase, porque eu não sou malabarista para ficar equilibrando pratinhos. É um peso, é algo tão difícil, né? Assim, e a gente tem que tirar isso da gente, porque se a gente não passa isso adiante, as nossas filhas, as nossas netas vão continuar herdando esse fardo que faz com que a vida seja muito menos leve, né? E é importante a gente dividir esses momentos com os filhos, até a questão da desculpa. Eu, por exemplo, eu sou muito chorona, né? Então, meu filho já me viu chorar várias vezes. E eu já tive momentos de conversar com ele e falar: você acha que eu choro muito? Aí ele, mãe, chora. Eu falo, mas eu sou assim, eu tenho, né? Eu peço desculpa, eu sou a mãe também que vai lá e chora se tiver motivos. E ele hoje já identifica, ele já sabe. Se eu tô me sentindo assim, ele já chega: te amo, me dá um abraço. E isso é tão importante que ele sabe que eu sou mais frágil. Então ele também já tem a sensibilidade de olhar e falar: não, minha mãe também, ela é forte, faz tudo o que tem que fazer, mas ela também é frágil, ela Eu também consigo acolhê-la, consigo né? acolhê-la, Então isso é muito bonito, assim. O meu filho um dia ele teve um acidente gravíssimo numa pizzaria e na hora ele caiu da cadeira para trás e ele bateu a cabeça e ele desmaiou. Ele tinha 3 anos. E aí a gente o acudiu, pegamos ele, levamos, colocamos no carro e fomos correndo pro pronto-socorro. E no meio do caminho ele acordou, ele já estava bem, tinha parado de chorar. E aí eu não conseguia me controlar. Meu marido é muito, ele consegue se controlar nesses momentos, muito mais frio, pragmático. E eu chorava sem parar. Meu marido até falava: você tá assustando ele, calma, para, você tá assustando. E eu não conseguia parar, não conseguia parar. E aí o meu filho de 3 anos pegava na minha mão e falava: mamãe, eu já tô bem, já passou, mamãe. Eu já tô bem. Isso dá um conforto, né? Claro, porque assim, aí depois as pessoas podem até, as psicólogas vão falar: poxa, que peso imenso pra ele. Mas ali eu tenho certeza que ele amadureceu um pouquinho. Com certeza. Tem uma cena de um Reels no Instagram dessas formaturas, principalmente as faculdades norte-americanas fazem, colocam um speaker, né, para falar, e o cara fala, né, ele dá várias dicas e ao final ele fala: eu desejo a todos vocês, adolescentes, uma pitada de sofrimento na vida, porque é só com isso que vocês vão amadurecer e mas crescer. é verdade, a gente verdade. aprende na dor, né? Sim. Eu escutei também um amigo nosso falando esses dias, né, que meu filho tava num dia meio tristinho, tal, aquelas coisinhas de paquera, de menina, não sei o que lá, e aí ele: ai, mãe, eu sou muito doce. Aí o nosso amigo falou: tudo bem de você ser doce, mas de vez em quando você tem que pôr uma pitadinha de amargo e azedo, porque não é só de coisas boas e Muito felizes. bom. E aí eu contei pra ele, né, a experiência, falei: exatamente isso, tem que colocar uma pitadinha. Ele: tá bom, a partir de agora, quando eu estiver conversando, eu vou colocar uma pitadinha de limão ali pra ficar meio azedo. Mas olha, você sabe que assim, você falou da mãe perfeita, né? Você acha que a gente tem muita imposição da sociedade, assim, para ser mãe perfeita? Eu acho que sim. Por mais que esses movimentos, como esse programa, o meu e vários fóruns, inclusive que a gente tem se encontrado, Sim. summits, estão desconstruindo isso. Mas sabe qual é o grande dilema? Quem está frequentando esses lugares ou ouvindo esse podcast são as mulheres. E de que adianta se os homens que muitas vezes nos cobram ou não dividem as tarefas não estão participando dessa discussão? Essas últimas décadas foram muito importantes para as mulheres saírem do privado e irem para o público para construírem suas carreiras, mas ninguém está voltando para o privado para dividir essa tarefa. Então a gente vai para o público e no privado a gente continua dando conta. Né? A gente continua. Eu estava até conversando, eu abri uma caixinha essa semana perguntando: vocês já ouviram um homem falar: putz, eu não dou conta? Nossa, eu nossa, respondi. difícil. Você falou que o seu fala até. Eu respondi. Mas assim, a maioria falou: não, eu nem parei para pensar nisso. Meu marido. Porque eles dão conta, por quê? Porque eles não estão com a estafa mental ali de eu preciso comprar o presente da festinha, eu preciso levar o buquê de flores para a professora. Então são essas coisas, até na minha casa, que a relação pai e mãe é muito bem dividida, tudo que sai da rotina não é dividido. Eu que tomo parte, assim. Então não tem como a gente... Primeiro que essa questão da perfeição, ela cai por terra até se você olhar por uma lupa da criança,
olhar uma mãe perfeita é inalcançável. Então, isso é um peso gigantesco para essa Muito criança grande. que vai sofrer muito lá na frente se ela achar que a Sim. mãe é perfeita, sabe? Você sabe que o home office eu acho que ajudou muito, gente. A pandemia, o home office ajudou. Claro, a pandemia teve um lado muito ruim, mas teve um lado muito bom e muito positivo. Eu mesmo falo que até para mim foi bom porque eu comecei a ficar mais em casa, almoçar com a minha família, coisa que eu não fazia antes. E o meu marido, ele é uma pessoa que trabalhando em casa, embora ele também tenha um escritório, ele começou a me ajudar muito mais nas tarefas de casa e com a Bruna também, com a minha filha. Embora minha filha tenha 23 anos, você sabe que filha é sempre bebê pra gente, Nossa, né? eu com 36 não trabalho com Então, assim, então eu vejo que essa coisa, a questão do home office foi muito positiva, porque eu acho que os maridos, né, os pais, estão ficando mais em casa e estão tentando também dar essa força maior, né? Com certeza. Pra mulher. Meu filho nasceu na pandemia, então meu marido nasceu pai numa pandemia. Sim. Então ele nasceu no privado, quero dizer assim, no sentido de ele não sabe fazer de outra forma, ele só sabe estando muito próximo dessa criação desses filhos, né? E isso tem até um ônus que eu compartilhei já algumas vezes, que quando eu estava em rodas de amigas, as amigas falavam, ixi, lá em casa mãe é mãe, então só com a mãe o filho acalma, só com a mãe. E na minha experiência não é essa. Porque a verdade é que a criança, ela não precisa da mãe, ela precisa de colo, ela precisa de afeto, ela precisa de amor, não importa de quem seja. Sim. E se quem dá cuidado, afeto, colo, amor, carinho é o pai também, então mãe é mãe e pai é pai. Só que sabe que eu me sentia muito culpada, e isso era uma das minhas culpas dessas rodas, eu não ser essa mãe que falava, ixi, só eu acalmo essa criança lá em casa. Ixi, as crianças só querem estar comigo. Porque eu falava, eu tô fazendo algo de errado, não é possível. Porque você não estava dentro daquela normalidade, né? Então, na verdade, o que estava acontecendo eu não estava bancando isso que a gente tem lutado tanto, que é por essa equidade de gênero na relação da educação dos nossos filhos, da criação. Então, a partir do momento que eu passei a bancar isso e falar assim, olha, gente, antes eu ficava quieta, né? Agora eu falava, putz, não, lá em casa tem muitas vezes que só esse pai acalma, assim, sabe? Mas muitas vezes eu acho que também a gente quer ser Mulher Maravilha, né? A gente e traz quer dar conta essa de tudo. responsabilidade pra E não gente. divide. Claro. Então, não sei se a palavra seria culpa, mas assim, a gente tem responsabilidade por isso. Porque se você também não divide com o outro, como que o outro vai saber que você está precisando daquilo? Né? Como que o outro, que culturalmente não foi criado para dividir tarefas, para dividir a educação do filho, como que ele vai saber que ele precisa estar ali, né? Então, eu penso nisso às vezes também. Claro. E eles são aplaudidos por muito pouco. Então, você imagina que, no meu caso, que realmente essas tarefas, pelo menos das crianças, são muito bem compartilhadas e os cuidados, esse pai é o pai, uau! Então, todo lugar que a gente ia, e eu que tava ali com o peito todo rachado, machucado, tava fazendo só o meu papel. E um dia eu o convidei a pensar nisso, porque a gente estava na minha casa com algumas pessoas, eu tinha acabado de amamentar o meu filho com o peito todo rachado, entreguei para ele dar para rotar, e as pessoas em volta dele, nossa, olha esse pai. E eu com o sutiã ali pra fora, com o peito sangrando, eu olhava e eu falava, que loucura. Parece que é uma piada pronta o que tá acontecendo aqui. E eu contei isso pra ele, depois ele falou, cara, é realmente uma coisa de louco, assim, porque realmente você que tava ali passando e sofrendo, e eu tava colocando pra rotar e eu tava sendo endeusado, né? Você vê, né? Até nesses mínimos detalhes. E aí Sim. a mãe vai lá, se fecha ali, fica naquele processo. Muitas vezes até não fala, porque quando você já tem uma força, você até fala, ei, peraí, ele tá ajudando, mas pô, olha aqui também eu, né? Sim. Mas muitas vezes ela guarda, ela vai, e cada coisinha que vai acontecendo, vai guardando. É que essas relações têm que ser naturais, entendeu? É como eu falo da inclusão. A inclusão não tem que ser falada, né? Nenhum tipo de inclusão. Tem que ser natural. Então, eu acho que essa coisa do pai e da mãe, você não tem que elogiar um por fazer o seu papel ou o outro por fazer o papel dele, né?
tem que ser normal, tem que ser uma coisa que tá tudo E tudo bem. e tem que ser isso, uma coisa né? combinada, porque a gente sempre fala, né? Recebeu algumas mulheres aqui, elas falam, mas você precisa se comunicar. Claro. Porque se Sim. você não falar pro seu marido que está doendo, fala, eu preciso de você nesse momento, preciso que você fique para eu tomar um banho, para eu sentar na privada e ficar lá Sim. quieta. Você tem que se comunicar. Muitas mulheres têm medo, não sabem falar, mas é muito importante essa comunicação. Sabe que depois que eu pari meu primeiro filho, a gente estava aguardando a visita do médico no quarto para dar alta. E aí o médico entrou, ele olhou para mim e falou: como você tá? Eu falei: tô me sentindo bem, tô conseguindo amamentar. O bebezinho tava com 2 dias, o Nico no meu colo e o meu marido sentado. Aí ele me examinou e falou: não, realmente você tá bem. Agora meu papo é com você, pro meu marido. E aí ele falou assim: olha, a partir de agora, o que vai acontecer com a sua mulher é isso, isso, isso e isso. A prioridade dela vai ser o filho, ela vai estar muito desgastada, ela não vai dormir, ela precisa. E aí ele trouxe uma infinidade de coisas que meu marido começou a olhar para ele, assustado, mas foi importante, porque ali ele falou assim: e o que você precisa fazer é olhar para ela, porque vai estar todo mundo olhando pro bebê. E ela vai olhar pro bebê. Ninguém Sim. vai olhar para ela. Então você vai ter que elogiá-la, cuidar dela, fazer tudo que ela. Então, e ainda mais vindo de um homem Nossa. médico, foi tão importante. Que fala importante, né, para aquele pai. Importantíssima, porque foi sério, foi firme, mas ao mesmo tempo acolhedor, assim, ó, vai ser difícil, vão ser meses difíceis para o casal, mas vocês vão dar conta, vocês passaram por isso juntos. Então foi brilhante, assim, foi uma grande diferença. E aí à noite, quando a gente chegou em casa, eu nunca vou esquecer que aí eu já estava na bomba, porque precisava estimular minha produção de leite. E ainda a bomba não era a que é agora, que você não precisa segurar. Então eu precisava segurar as 2 bombas, uma em cada peito. Eu tava com a fralda, porque eu tive um parto normal, então você fica de fralda, com o coque, que é o básico de qualquer mãe recém-parida. E aí o meu óculos, que é um óculos grande de grau, começou a cair. E aí ele começou a descer e eu não podia soltar a bomba, porque senão eu ia perder o leite. E aí eu gritava: Rê! E aí ele entrou no quarto correndo: o que foi? Então, arruma meu óculos, numa cena deplorável. E ele começou a rir, assim, com carinho, mas não. Aí eu chorava, eu falava: gente, que humilhação. Não tô conseguindo nem ficar de óculos. Com a bomba, tentando arrumar o óculos, enfim. Foi uma cena, assim, que a gente deu risada na hora, depois conseguiu, mas que é uma cena de uma puérpera. E se aquele homem se constrange com aquela cena, ou de alguma forma rejeita aquela mulher, que tá fazendo a coisa mais linda, que é amamentar o filho dele, né? Então, são esses momentos, esses cuidados que a gente precisa, eu acho. Tem que olhar com amor, com empatia para aquela mulher, né? Porque a gente tá cuidando com admiração. com admiração, a preciosidade, Total, nossa, né? Sim. Claro. E aí você tá passando por um momento hormonal também que foge ao seu controle. Você não tem controle sobre isso. Sim, Entendeu? Então é mais complicado ainda. claro. Né? E a gente viu na sua rede, que eu achei muito legal, uma pesquisa da limonada azeda com meninos e meninas. Conta pra gente isso. Bom, eu fiquei muito impactada com essa pesquisa quando eu cheguei nela, que eu acho que faz tanto sentido, e eu, como mãe de menino e menina, tenho uma grande preocupação. Mas a história é a seguinte: os pesquisadores colocaram ali para 10 meninas numa sala uma limonada sem açúcar, extremamente azeda. E aí eles colocaram essa limonada, não deram nenhuma indicação para essas meninas, e aí elas beberam a limonada, e das 10, parece que 8 ou 9 não reclamaram, e inclusive até falaram: que gostosa, e claramente estava extremamente azeda. Quando eles fizeram essa mesma experiência com os garotos, eles cuspiram, falaram: eca, o que é isso? É pegadinha? Da mesma idade. Sim. Então isso diz tanto sobre a nossa sociedade, como nós meninas temos que engolir ao longo da nossa vida tantas limonadas azedas e ainda fazer cara de gostei, né? É um absurdo, assim. E isso me impactou de tal forma que a minha filha, ela tá com 2 anos e ela tem uma personalidade muito tempestiva, geniosa mesmo. E eu tenho um cuidado para não quebrar isso nela, para que ela não aceite limonadas azedas. Então, eu
toda vez que eu vou tentar educá-la ou guiá-la dentro de alguma crise que ela tem, eu fico muito com o pé atrás para que ela continue com essa coragem, com essa determinação, com essa tempestividade de não quero mais engolir nenhuma limonada azeda. Tá horrível Tá mesmo. horrível. Então, eu acho que é um grande desafio da nossa sociedade de não diminuir as nossas meninas e de não tentar controlar elas, não tentar que elas aceitem tudo que é dito e feito e que elas precisam ser educadinhas, bonitinhas. Dificilmente você vai ver minha filha de saia e vestido, porque é uma menina que gosta de escalar e eu quero empoderar isso nela. Com 2 anos, quero que ela use tênis, calça, ela vai nas festinhas, todas as meninas lindas, com vestidos maravilhosos, nada contra, mas de uma certa forma, até a nossa vestimenta nos controla. Sim, Pensa. porque na verdade, você veste, as Sim. mães vestem as crianças, Claro. né? E muitas vezes ela nem curte aquilo. E vestidinho, principalmente com essa idade de 2 anos, você pode ver, ela pisa em cima na hora que ela vai escalar, ela cai, Ela não irrita. consegue brincar, né? Então, eu tenho tomado muito cuidado. O que eu tenho feito e o que eu penso muito, porque a educação, claro, ela é instintiva, mas ela é também, de uma certa forma, para que a gente precisa se informar, porque é uma grande responsabilidade, na minha filha, deixar a vida como levá-la dessa forma que ela é corajosa, se impõe e tal. Para que sabe aquela frase de quem não faz não atrapalha, pelo menos? Então não atrapalhar esse desenvolvimento dela, sabe? Que eu acho que ela não vai topar nenhuma limonada azeda, eu acho ótimo. E no meu filho, que é uma criança extremamente doce, um menino, nossa, uma alma que eu falo que eu agradeço a Deus por ter colocado ele sob os meus cuidados, porque eu falo, uau, que responsa. Mas o que eu tenho muita preocupação é de não embrutecê-lo, que é o que a vida faz com esses moleques, que de repente não podem chorar, não podem reclamar, são super-heróis, são insensíveis. Então, são 2 grandes desafios, com temperamentos completamente diferentes e que vão contra o que o gênero deles diz que seria normal. Né, o menino doce e a menina destemida e corajosa. Então eu tô aí com um desafio grande como mãe. Não, e é legal porque desafio. ele mesmo, como menino, vai saber olhar de uma forma até mais doce para as mulheres, né? Claro. Porque eu vejo muito o meu falando, um exemplo, e ela tá muito chata hoje, tá lá com dor, já foi embora, tá de mimimi. Aí um dia eu sentei com ele para conversar sobre isso. Falei, olha, pode ser que ela está vivendo um momento ali, que é a menstruação da menina. Então é o momento de você começar a conversar com o menino, que ele também tem que olhar com empatia. Começou a dar uns beijinhos. Não vai fazer essa menina sofrer. Se coloca no lugar dela. Seja um cara doce. Até por isso que ele fala que ele é muito doce. Que E ele a é gente muito fala, doce. também não precisa ser demais, senão depois você sofre. Claro. Mas é importante respeitar. Sim. Minha preocupação como mãe de menino sempre foi, será que ele vai saber respeitar? E como a gente tem em casa tem exemplo, porque meu marido é carinhoso, é doce e tal, então eu acho que é muito importante a gente educar os meninos também a ter essa empatia com as meninas, né? Eu acho que a gente caminhou tanto já nesse lugar das meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Pelo menos essa parte da população que é informada, estudada, tá caminhando muito para esse lugar. Menina pode ser o que ela quiser, mas ainda para os meninos não. A gente não verdade. aceita, a gente tem preconceitos. Uma pessoa progressista, uma pessoa que estuda, uma pessoa ainda me vejo algumas vezes com alguns preconceitos em relação a algumas atitudes de meninos mais sensíveis, ou até em relação ao meu filho, sabe? Por que não pode isso? O que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Né? Tem muita coisa que vem enraizada, né, Claro. gente? Então, assim, eu vejo, às vezes eu já falei pra minha filha algumas vezes, né, assim, filha, às vezes não dá pra cobrar da outra pessoa alguma atitude, algum posicionamento, porque você não sabe a educação que ela teve. Então, assim, antigamente, realmente, a gente vem de uma sociedade extremamente machista, onde a mulher não era nada, a mulher só servia para procriar, entendeu? E aí tem muita cabeça ainda de pai, de mãe, que não acompanhou essa evolução, né? Claro. E isso é difícil. A única questão mais que me preocupa, assim, eu acho que isso é uma aflição de muitas mães, é que principalmente essas crianças mais sensíveis, que elas sentem a dor do mundo, né? O meu filho, ele sente a dor do mundo. Então, o que eu acho
como eu consigo não embrutecê-lo, mas ao mesmo tempo que ele entenda, até aqui você pode ir, filho, a partir daqui não. Então, ele tem 4 anos, acabou de fazer. Ai, A que gente coisa. anda pelas ruas de São Paulo no carro, ele quer dar tudo dele para as pessoas, os moradores de rua. E aí eu falo, por exemplo, tem um morador de rua que toda vez que a gente passa, ele para o que ele está fazendo e ele quer ver se ele está lá. Ele falou, eu queria dar não sei o quê, não sei o que lá. Outro dia ele falou, eu queria dar minha cama. Eu falei, a sua cama você só tem uma. Então, uma você não pode dar, mas a gente pode dar outras coisas para ele. E a gente foi Sim. e preparou ali um monte de coisa para entregar para ele de higiene pessoal e tal. Mas é isso, é o quanto ele também, porque o mundo é cruel, né? É cruel. Sim. Então, essa é uma grande preocupação minha. Cabe como muita mãe, gente, assim. né? Como mãe também. Você que colocar tem isso, filhos mostrar, né? menores, né? Eu acho que é o momento desde já de realmente conversar, apontar esses detalhes. Meu tem 15, então já passei por todas essas etapas também. E às vezes ele sente isso. Tô com crise de ansiedade. Ai, não consigo respirar, mas por quê? Porque não quer fazer o outro sofrer. Aí ele sofre. Isso é Então muito duro. tem que conversar, tem que Sim. colocar todos esses pontos mesmo para Claro. eles. De novo, a comunicação, A né, comunicação. gente? Comunicação. E aprender com eles, né, Nath? Assim, sim. o meu filho, ele veio para nos ensinar a sermos pessoas melhores, eu não tenho dúvida disso. Então, eu estou muito atenta também aos sinais que ele me dá de como olhar para esse mundo de uma forma diferente mesmo, mais inclusiva, mais participativa, mais justa mesmo, porque ele às vezes nos olha quase que nos dizendo assim, como vocês permitem que isso aconteça? Mas Como não está é ao nosso possível? alcance, né? Nem tudo. Nem tudo. Nem tudo. E aí, falando um pouco da tecnologia, né? Celulares, tudo. Eu falei do meu caso aí, mas o meu tem 15. Os seus são pequenos. Como que você lida com essa questão da tecnologia? Você tem aquela coisa de até os 2 anos, não zero tela? Como que foi para você? Sim, para os 2 eu consegui segurar a tela até os 2 anos. De novo, eu falo de um lugar onde eu tenho uma rede de apoio e isso facilita muito. Então, a gente falar para uma mãe que tá sobrecarregada, que precisa limpar a casa dela, que não tem ninguém para olhar o filho, que ela não pode dar tela para ele com 1 ano e meio, é muito desafiador. Agora, para as mães que têm a possibilidade, não faz sentido. Por quê? Porque aquela criança, se ela tá ali com poucas coisas, ela consegue se entreter com pouco, né? Principalmente se ela tá, por exemplo, com uma babá, com alguém que vai ajudar. Se você fizer esse combinado, a gente consegue que essa criança se desenvolva muito mais. Então, na minha casa, como foi? Até os 2 anos, 0 telas. E, para além das telas, até os 2 anos, a gente deixava eles com pouquíssimos brinquedos ou 0. Então, eles exploravam muito, por exemplo, o jardim, ou pegavam alguma coisa, uma cordinha, e de repente transformavam em algo, que é muito uma educação que eu estudei bastante sobre o método Montessori. Quanto menos, mais aquela criança cria, né? E o território de brincar dessa criança ser a natureza, ser o espaço, uma grama, e de repente aquela joaninha vira algo gigantesco. Já tem um bolo rolando ali, Exato. tal, E aí, por exemplo, quando as mães vêm e falam, meu Deus, mas são 5 da tarde, meu marido só vai chegar às 7, o que eu faço com essas crianças? Coloca elas para lavar louça. Criança de 4, 3, 2 anos adora lavar louça. Então, em casa é um programa. Eu coloco eles lá e o tempo passa. E outra coisa importantíssima, a gente fica com essa aflição de, meu Deus, o tempo não passa, a gente precisa fazer que essa criança faça alguma coisa, tal. Se você deixar a criança fazer as coisas no tempo dela, o tempo vai passar tão rápido, tão mais rápido. Por quê? A criança vai vestir o tênis, você tem ali 2 horas para fazer qualquer outra coisa. Você quer pôr o tênis rápido na criança. A criança vai vestir a camisa. Por quê? Não faz sentido. Vou me livrar do problema. Isso. Mas se você deixar, é uma atividade para ela. O que ela está ganhando de motorosidade, de independência, autonomia ao fazer isso, e ao mesmo tempo você ganha tempo. Sim. Então, essas estratégias que a gente chama de ambiente preparado, adulto preparado, me tiraram um peso da tela. Porque os meus filhos, eles tinham ali tudo ao alcance deles e, se não tinham e estavam entediados, é a vida. A vida, às vezes, é entediante, é boring. E que bom que é entediante, porque só no tédio que a gente consegue criar. O meu podcast nasceu de um momento de tédio, né? De estar ali sem fazer nada, começo a olhar para o então criei isso.
E a partir de agora, o que acontece com telas, a gente tenta priorizar desenhos que são os desenhos mais calmos, né? Não aquela coisa de super-herói, bombástica, princesas, até porque o que eu não quero é incentivá-los de que eles são super-heróis ou princesas, porque é um lugar inalcançável, né? Então, um desenho que eu sou muito fã, foi o aniversário da minha filha, agora a gente fez da Bluey, que é um desenho para crianças pequenas que passa na Disney Plus. E é um desenho para a família ver junto, é um desenho incrível que fala sobre a relação familiar. Eu choro vendo, então é bom porque é bom para a família inteira, assim. E uma dica para essas mães que, por exemplo, não conseguem segurar as telas, e isso é uma coisa que o método Montessori fala, então coloca Animal Planet, coloca coisas reais. A fantasia para a criança é um lugar que ela não sabe o que é real ou que não é. Então, se você coloca um bicho de verdade e tal, você contribui para a formação pedagógica dela, diferente de você colocar algo fantasioso. E até aqueles que ensinam mesmo, né? O meu, na época, gostava de... um mais um, dois, a cor não sei o que, em inglês, ensina. Claro, Então, tem muita legal. coisa que a gente... É justamente isso, ter essa empatia. Não tem como. Cada família tem as suas dores. Então, aquela mãe que não tem como não ter um minuto ali de sossego, ou para limpar a casa, ou para, sei lá, fazer qualquer coisa. Higiene pessoal dela vai ter que ter um pouquinho de tela. Mas aí colocar coisas que realmente vão agregar naquela criança. Porque não tem como. Eu tive uma experiência ruim com videogame em casa, que era aqueles mais de tiro e não sei o quê. E teve uma fase que a gente tinha que sentar com ele na hora do almoço e falar: você está insuportável, não tá rolando, então assim, não dá. E aí vem a culpa. Puta, não devia ter deixado ele assistir ou não sei o quê, mas todos os amigos estavam, então, não, vamos pelo menos conversar e explicar que não tá te fazendo bem. Vamos tirar? Aí a gente tira, aí vira aquela guerra, só que depois melhora. É muito doido que com ele foi justamente sempre assim. A questão do videogame, esse jogo não faz bem. Quando ele sai... E realmente ele sai da bolha, ele vira e fala: nossa, realmente eu tava insuportável e eu tava me sentindo ansioso porque eu ficava bravo, eu não conseguia nem comer depois. Tá vendo? Saiu da bolha e se enxergou que não tava legal. O Nath, fizeram uma entrevista com alguns adolescentes perguntando para eles o que eles sentiam em relação às tecnologias e às redes sociais. E, em sua maioria, responderam que eles sabem que aquilo faz mal e que é angustiante. Mas, de novo, é aquela história que eu falei lá atrás da mãe de pertencer, os adolescentes e as crianças também querem pertencer. Então, e tem uma dor gigante, por exemplo, de ser a única mãe que não vai dar o videogame, porque aquela criança não vai fazer parte. E fazer parte é muito importante para desenvolvimento dessa criança também. Então, ou é um pacto coletivo, ninguém vai dar, que é o que tem acontecido com alguns movimentos, como o movimento Desconecta, ou você vai criar um outro problema de o seu filho ser o único excluído. Então, eu acho que antes a sociedade está se organizando muito em relação às tecnologias, mas antes da gente ficar condenando essa mãe de que colocou uma tela ou uma TV para o filho, a gente precisa investir em políticas públicas para ela ter uma praça para ir com esses filhos, aonde eles tenham onde brincar, segurança, creches por mais tempo estendidas, creches também para mães que trabalham em casa ou são autônomas, porque hoje a gente sabe que a creche é para as crianças que têm os pais com a carteira assinada. Então, são essas outras políticas, ao invés de entrar numa bolha e falar assim, não, ninguém mais usa telas. E com esse mundo tão violento, a gente tem medo dos filhos irem para a rua. Claro. Então, você prefere que o seu filho fique dentro de casa, no computador, no que seja, do que ir para a rua. Você tem medo. Né? E, por fim, uma grande ferramenta aliada é pensar: o meu filho vai se virar se ele não tiver nada para fazer. Então, ele vai pegar alguma coisa, vai inventar, vai chamar o amiguinho, deixa ele criar, porque é dessa criação que a gente teve aí os geniais, né? É verdade. Com certeza eles nasceram dessas criações, não nasceram jogando videogame, né? Os, tipo, Einsteins da vida, sei lá, que tem uma pira pra gente criar filhos geniais, então... É porque quando a gente tira, né, tira o telefone, tira, eles... Não tenho nada pra fazer, tô entediado, o que eu vou fazer agora? Então, mas aí quando eu falo que a mãe tem uma... E não adianta que aí nem é o pai, né? É meio a mãe mesmo. Quando você consegue mostrar pro seu filho outras coisas, por exemplo, a minha filha, eu sempre levei ela em livraria, sempre. Ela não sabia ler, eu levava na livraria e deixava ela lá
olhando os livrinhos, via as imagens. E hoje ela é uma menina que lê 80 livros por ano, 100 livros por ano, e adora ler. Então, nesses momentos, em vez dela estar com uma tela, ela está com um livro. Que é uma coisa boa, Claro. né? Então, assim, vai de novo, né? Aquela coisa, a gente também precisa ter esse olhar. Não dá pra O só que que a tirar. gente- Eu vou entendeu? tirar, mas o que que eu faço? Bom, vou tirar, mas eu vou te dar uma outra opção, ou ajudar, Isso. incentivar. Sim, Porque muitas vezes eles não exatamente. vão saber mesmo, vão ficar emburrado. O meu, quando ficava emburrado, ele ia deitava, então eu vou dormir. Ou seja, ou é o videogame, o celular, ou eu vou dormir. Isso não existe. Então tem que puxar mesmo eles, porque Claro. sozinhos não vão de É jeito verdade. nenhum. Ai, gente, o papo tá tão bom, né? Ele já mostrou Eles ali ficam aqui na 2 vezes bandeirinha, aqui, ó. Eu Eu sei sei que como é já isso. passou de uma hora. Mas acho que para bom. finalizar, Naná, deixa uma mensagem para essas mães, para essas mulheres, mostra um pouco, né, dessa sua força, que acho que você contou bastante dessa sua história, que essa força, né? transição profissional. Obrigada. Deixa um recadinho para elas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do papo. Aqui o que eu trago, enfim, são as minhas vivências, as minhas experiências, mas cada pessoa tem a sua dor, tem a sua realidade e tem o seu caminho. Mas tem algo que eu posso trazer aqui que me traz um pouco de consciência, pelo menos, ou um pouco de conforto no meu coração, é a minha terapia em dia. Então, buscar isso é tão importante, um tempo pra gente, um investimento, porque não deixa de ser, a gente investe tempo e dinheiro nos nossos e acaba deixando a nossa saúde mental de lado. Então, eu sei que o que hoje me faz uma mãe mais segura, uma mãe até mais amorosa com os meus, é o fato da minha saúde mental estar em dia, assim, está bem visitada. Então, eu acho que além desses papos incríveis que a gente tem, buscar uma ajuda se você estiver no momento e construir a sua rede de apoio com amigas. Para mim, as amigas sempre foram uma ferramenta importantíssima e é isso. Eu espero te encontrar no meu podcast também. Deixa suas redes aqui, aproveita. Bom, eu tenho bastante troca no meu Instagram, que é @nanafeller_, e na Record News a gente está com o podcast novo do Mulheres Positivas. Eu espero te encontrar por ali também. Ai, gente, que coisa que boa. delícia. Obrigada, Naná. Muito obrigada. Foi um E você prazer. vai voltar, né? Eu volto. Daqui a pouco tem mais coisa para Oba! contar. E a gente bate mais papo. Obrigada Muito mesmo. obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É muito inspirador trocar essas experiências aqui com outras mulheres. Deixa também aí seu comentário, suas perguntinhas que a gente encaminha para a Naná. Assista o podcast dela também. E a gente te vê, né, no próximo. Aliás, uma coisa. A gente precisa falar dos lookinhos também, amiga. É que a gente aqui tem que falar dos lookinhos Temos do que falar dos dia. nossos lookinhos maravilhosos. Eu tô vestida de Versátil. Olha só, tem que ser. Hoje agora eu tô uma pessoa mais séria, né? A gente começou a fazer podcast, a gente começa a mudar também, né, mulherada? Vai colocando uns lookinhos mais sérios. E você, Belzinha? Eu não tô muito séria, não, tá, gente? Porque eu gosto de ser mais despojada. Eu tô com essa roupa linda da Gabriela Moraes Tricô, que é minha amiga de Monte Sião. É uma pessoa incrível. Um beijo enorme pra você. Quero te ver aqui um dia contando as suas experiências também. É isso aí. Beijo, até o próximo episódio. E obrigada, Naná. Obrigada, Naná. Um beijo, gente.